Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje, o programa Assembleia Convida tem a honra de bater um papo com o nosso amigo Eduardo, que é presidente do Sindicato dos Peritos Criminais do Estado de São Paulo, Eduardo Becker. O Eduardo tem um trabalho de luta, de defesa, em defesa dos direitos dos peritos criminais, dos médicos legistas, de toda a assessoria que permeia aí a Secretaria de Segurança Pública, no sentido de que tenhamos uma melhor elucidação dos crimes, especialmente dos crimes que envolvem aí a vida das pessoas. Então, é um prazer enorme, Eduardo, a gente está aqui com você, para a gente poder conversar um pouquinho, né, sobre como é que anda a perícia criminal no estado de São Paulo, inclusive porque, Eduardo, nós temos aqui na Assembleia, nós vamos falar sobre isso no momento oportuno, uma PEC, que é a PEC 07 de 2015, que tem aí um objetivo que a gente discorda um pouco, acredito que você também tem a mesma opinião que a gente, que é no sentido de tirar aí as atribuições da polícia científica e dos peritos criminais e transpassar para os delegados de polícia, tirando, sim, total autonomia desses dois órgãos, que é extremamente importante que eles sejam autônomos para que tenha maior eficiência, para que tenha uma condução mais saudável desse processo. Então, é um prazer enorme, Eduardo Becker, receber você aqui no nosso programa da Assembleia Convida. Eu queria que você contasse um pouco da sua história, da sua trajetória e como você chegou aí a ser presidente do Sindicato dos Peritos Criminais do Estado de São Paulo. Muito obrigada pela sua presença. Doutora Marcelia, eu que agradeço o convite, em nome de toda a categoria dos peritos criminais e dos médicos legistas também, que infelizmente nosso colega João Oba e o Hope não poderão estar presentes, então eu estou hoje representando as duas entidades aqui. Agradecer uma boa tarde a todos que nos ouvem, que estão nos acompanhando, e aí vim realmente trazer isso. A senhora tem sido uma grande amiga nossa, essa questão de estar garantindo os direitos do cidadão paulista e não permitir que a perícia retorne ao controle da polícia, voltando assim aos modelos, então, do regime de opressão que em 88 foi findado com a criação da nossa Constituição. E é isso para conversar. Muito obrigado pelo convite. Eu queria também conversar um pouco com você, Eduardo, sobre a situação atual da perícia criminal no estado de São Paulo, né? A situação da estrutura, dos profissionais, se é suficiente a quantidade de peritos, de médicos legistas, de técnicos periciais, de técnicos que fazem a necrópsia, enfim, todos os cargos que são necessários para a melhor elucidação dos crimes. Se hoje no estado de São Paulo a gente tem uma estrutura, tanto do ponto de vista de materiais como de recursos humanos, que seja suficiente para dar conta da demanda do estado de São Paulo todo? Olha, infelizmente, nós não temos um material humano suficiente para dar conta de toda essa demanda. Nosso aumento de quadros estava estagnado desde 91. Inicialmente agora em 2013 é que a gente teve um aumento de quadro que possa estar desafogando a situação. Mas mesmo assim está ainda muito longe do ideal. Hoje nós somos na ativa, trabalhando efetivamente, 1.019 peritos. E isso eu estou contando os peritos que se encontram afastados, tá, licença saúde, para exercer cargo de mandato sindical, para cedido aos outros órgãos, encargo de chefia, né? Então, assim, ou seja, esse número, na verdade, que está na ativa hoje é muito menor. E assim como é uma classe de peritos criminais, também temos a classe de médicos legistas, que se encontra em situação semelhante, se não até mesmo em pior situação. Eu diria que hoje o pior quadro de funcionário que falta servidores é o de médico legista. Tanto que nós tivemos agora 2 concursos para estar suprindo essa defasagem. Infelizmente, esse concurso ele se iniciou em 2013. À época era felizmente, mas hoje, passados já praticamente 3 anos, esse concurso não terminou. A senhora esteve presente na posse de parcela
dos candidatos que foram aprovados, ou seja, apenas 25%. Nós entendemos que existe toda uma questão econômica hoje que o país vive que não permitiu isso. E quem acaba sendo punido por isso é a própria população. Sim. Não somos apenas nós, peritos, médicos legistas, o fotógrafo técnico-pericial, o auxiliar de necropsia, o atendente de necrotério, que nos dedicamos e sofremos com isso. A própria população. O porquê? Você acaba tendo um congestionamento gerado no trânsito aqui de São Paulo, na capital principalmente, porque você não tem um perito que consiga se deslocar eficientemente. Você tem uma equipe por unidade. Se você tem 4 unidades, você tem 4 peritos para a capital toda. Ou seja, você não consegue um deslocamento efetivo. E com esse concurso que ocorreu, a época era para tentar suprir essa necessidade. Só que, nomeando todos os peritos e médicos que se fossem nomeados hoje e empossados, sobrariam ainda mais de 200 vagas em aberto ainda. Que foram o quê? Como o concurso demorando já desde 2013 vem caminhando, vem sendo realizado, uma série de pessoas, de funcionários, acabaram se aposentando. Certo? Principalmente porque nós tivemos aí uma lei complementar federal, a 144/2014, que tornou a aposentadoria compulsória aos 65 anos de idade. E aí entrou um problema principalmente aos médicos legistas, que já tinham um quadro extremamente envelhecido, então teve uma perda muito grande. Hoje, eu diria que nós temos, com muita sorte, 50% do quadro de médicos legistas na ativa. Ou seja, mas lembrando que você tem o chefe, você tem o que está afastado, você tem o que está comissionado, ou seja, é menor ainda os que estão trabalhando. Realmente é difícil. Tanto que teve necrotério que acabaram fechando. E não só pela falta de médico, mas sim pela falta do auxiliar de necropsia. Que na ausência dele, o médico sozinho não consegue fazer a necrópsia. Então acaba inviabilizando. Esses médicos acabaram sendo remanejados para outras unidades e davam atendimento ali. Mas só imagina, às vezes, um médico legista que está numa cidade tem que se deslocar aí 200 quilômetros para atender uma necrópsia em outra cidade. Eu sei disso. Quanto, estamos falando aí de tempo de serviço, mas vamos passar para o outro lado? E a vítima? E os parentes dessa vítima que estão aguardando o laudo para poder dar um enterro digno a seu parente? Familiar. Isso sem falar o quê? Na própria sucessão que tem que ser realizada, todo o trâmite. E o próprio processo, a investigação, crime, que tem que ocorrer em função disso. Ou seja, a primeira coisa, identificar a vítima, a causa mortes dela. Ou seja, é um problema não apenas funcional, mas sim social. A sociedade está pagando por isso. E tem um detalhe também, que eu acho que é importante que as pessoas saibam, porque quando o técnico termina de fazer ali o acompanhamento no local do crime, que ele colhe todas as informações que ele precisa, depois ele tem que levar esse material para um laboratório, muitas vezes, ele tem que levar esse material para que ele possa depois fazer o laudo. Então, ele demanda um tempo extra de trabalho infinitamente maior, às vezes, do que o tempo da locomoção até o local do crime e também, vamos dizer assim, o tempo de colheita deste material. Então, ele trabalha aquele tempo que ele colhe o material, que ele se desloca até o local do crime e depois ele tem uma infinidade de outras atividades que ele tem que fazer, né, na questão administrativa, para que ele possa, de fato, subsidiar um inquérito policial que posteriormente vai se transformar numa ação penal para que a pessoa que cometeu aquele crime, o criminoso, seja identificado, o criminoso seja efetivamente punido. Então, a gente vive hoje na sociedade algumas situações, e para você que está aí acompanhando o nosso programa aqui da Assembleia Legislativa, é importante que as pessoas saibam. A gente tem algumas demandas na sociedade que são muito fortes, que são muito prementes. A questão da saúde, a questão da segurança pública, né? E quando você fala num crime, por exemplo, num crime grave, num crime hediondo, como aquele exemplo da menina Isabela Nardoni, né, que demandou uma série de perícias. Então tem todo um aparato que precisa, de fato, funcionar.
Então, a gente percebe, Eduardo, que esse aparato não funciona. Muitas vezes, o médico legista precisa fazer uma exumação num corpo que está enterrado há anos para que ele possa identificar alguma coisa que o juiz ou que o próprio advogado de defesa ou advogado de acusação queiram, né? E muitas vezes a gente sabe que os profissionais, os médicos, o auxiliar de necropsia, enfim, aquele aparato todo não tem a estrutura e os equipamentos necessários para fazer aquela exumação. Então a gente sabe que todas essas dificuldades significam menos segurança no sentido da punição daquele criminoso. E aí eu pergunto para você, qual é o índice de resolutividade dos crimes no estado de São Paulo? Olha, se a gente for fazer um estudo, a gente vai ver que de todos os boletins de ocorrências que são registrados, 20% viram inquérito policial. Ou seja, apenas 20% dos processos, das notícias que chegaram à delegacia vão virar uma investigação. Desses 20%, somente 1% acabam tendo uma sentença final. Ou seja, é ínfima a quantidade da notícia que chega à delegacia e do que vai ser investigado, do que realmente vai ser punido, sim, vai chegar a uma conclusão final. Ou seja, chega a menos que 1%. Então é muito pequeno. E hoje, como a senhora bem colocou, a perícia está passando por um momento de mudança. Tá? Ou seja, o que as pessoas têm que entender é que a perícia trabalha de forma diferente da polícia. Tá, acontece, o perito ou o médico legista, a primeira coisa tem que fazer o exame. O perito ele tem que se deslocar até o local, faz todo o levantamento da área, faz a coleta do que julgar necessário e vai encaminhar para o exame. Se for um local que foi praticado um crime contra a vida, então nós temos um corpo, esse corpo vai ser recolhido e vai ser levado para o IML. E lá o médico legista vai fazer também a necropsia, o seu exame, a necropsia no corpo. Se há necessidade, ele vai ter que fazer a coleta de alguns materiais, fluidos corporais, para estar encaminhando para laboratório. Hoje, aqui em São Paulo, nós temos nosso laboratório centralizado. Ou seja, o caso que vem lá da região da Araraquara, da Senhora, de Rio Preto, Presidente Prudente, é tudo centralizado aqui. Então, assim, nós temos também um problema, ou seja, faltam unidades no interior. Sim. E esse deslocamento é programado, como tudo. É feito um malote. Esse malote tem uma periodicidade que tem que ser respeitada. Então, hoje, se passou um malote hoje, foi feita uma coleta após essa passada do malote, ou seja, só na próxima semana, ou na próxima quinzena, pode vir o material. É que esse material vai ser trazido para São Paulo. Sim. Ou seja, então aí já temos um lapso temporal que a investigação fica parada. Um exemplo, acidente de trânsito. Hoje, todo acidente de trânsito, tanto o condutor quanto as vítimas têm que passar por um exame de dosagem alcoólica, uma alcoolemia. Esse exame é feito aqui na capital. Sim. Então, ou seja, não há como a gente ter um resultado sem que isso venha para São Paulo. Então, ou seja, tem toda essa demanda, depois ele vai entrar na rotina aqui de São Paulo, da unidade aqui da capital, e vai demorar mais, ou seja, depois esse laudo vai ser remetido. E muitas vezes essa rotina já está sobrecarregada, né? Já tem uma quantidade enorme, porque demanda o estado inteiro por essa unidade, né? E aí tem uma lista de chegada. Quer dizer, muitas vezes a pessoa que é presa preventivamente porque um acidente causou uma morte, às vezes ela fica numa situação de estar presa porque não tem aí uma resolutividade, às vezes, na condução dos exames, por exemplo. Olha, isso é uma grande verdade, sim. Às vezes o juiz fez uma situação que, para não estar ferindo os direitos humanos, sim, desse indivíduo, ele é obrigado a colocar em liberdade, ou até mesmo a não realizar a prisão. Tá? Quais são os motivos? É a falta de pessoal. Tá? Hoje, em termos de equipamentos, a gente não podemos dizer que houve um grande investimento. Recentemente, o secretário esteve fazendo a entrega de viaturas e de material em algumas unidades. Foi feita a aquisição de softwares para fazer perícias, um investimento da ordem de, acho que de 54 milhões de reais do FISP, que é Fundo de Incentivo à Segurança Pública. Esse fundo é interessante porque ele é destinado exclusivamente para manutenção de imóveis, aquisição de equipamentos e treinamento de pessoas. Ele não é destinado
a questão de remuneração do servidor. Então, assim, foi uma vitória. Só que se formos ver dentro do contexto de toda a segurança pública, é uma parcela muito pequena do que foi passado. E assim, hoje, a perícia aqui no Brasil, ela ainda é tratada de forma distinta das outras. Primeiro porque hoje, a de São Paulo, como é uma das mais antigas, tem apenas aí uns 18 anos de idade. Quando comparado à Polícia Militar e Polícia Civil, que são centenárias, é o irmão caçula das demais. E isso acaba o quê? Sempre restringindo. Então, o orçamento é menor, tem uma menor quantidade de servidores, só que o mundo já olha diferente para a perícia. Sim. Países da Europa já vem colocando aqui, dando uma prioridade aos órgãos de perícia. Então, a gente consegue ver bastante nesses atentados que aconteceram na Europa, França e Bélgica, o órgão pericial trabalhando efetivamente ali. Ou seja, há todo um contexto, a questão da preservação do local, que é fundamental, Sim. que muitas vezes não ocorre. Você possui a polícia, mesmo sendo desvinculada da perícia, trabalha de forma conjunta, ou seja, o policial ele toma conta do local para chegar do perito e aí colabora com os exames. Então você consegue ter uma resolução muito mais eficiente dos crimes do que aqui no Brasil. Eu queria perguntar uma coisa para você, Eduardo. Há pouco tempo eu tive contato com alguns peritos criminais e tem aquela coisa do exame datiloscópico, né? Sim. Que é o exame, para quem não sabe, é o exame das digitais. Então, as pessoas acham que qualquer lugar que você coloque a sua mão, a polícia chega e identifica. E aí, qual foi a nossa surpresa quando, conversando com um perito, ele disse que não é verdade, que esse exame ele não é efetivo no estado de São Paulo. Como é que é isso? Olha, esse é um negócio interessante. Porque no estado de São Paulo, o IRGD, que é Instituto de Identificação, não é vinculado ao órgão de perícia. Sim. E tem toda a finalidade com isso. Nos demais estados está vinculado. Foi feito um convênio, aquisição do órgão americano de segurança, do AFIS, que é um sistema computadorizado. Sim. Que faz esse confronto de forma automatizada. Esse equipamento se encontra no IRGD, no Instituto de Identificação aqui de São Paulo. Nós não temos acesso, a gente não sabe o quanto que já foi cadastrado, mas nós temos casos em outros estados aqui do país em que 80% da população já foi cadastrada. Inclusive, já houve resolução de crime, tá? Por fase o quê? Da coleta feita em local, pelo perito, que quando feito o confronto, e acabou encontrando a compatibilidade com o autor daquela impressão. A questão da dificuldade, que o perito falou que não é tão fácil, se resume o seguinte: quando a gente vai fazer nossa identificação civil, a gente faz baseada nos 10 dedos. Sim. Quando nós estamos num local de crime, nós não encontramos os 10 dedos, encontramos o quê? Parciais desses dedos. E por isso seria tão importante o AFIS estar vinculado à perícia, Poxa, no órgão. Técnica, óbvio. Ou seja, porque poderia ser feita toda a pesquisa dessa forma. E aí, com certeza, a identificação seria muito mais fácil. Hoje, como é feito? A coleta é feita no local de crime, essa impressão digital, ela é encaminhada à delegacia juntamente com o laudo, tá? E hoje, como a comparação aqui ainda é feita manualmente em São Paulo, se não houver suspeito, não é feito. Afinal, não tem como você comparar uma parcial ou um único dedo dentro de um banco de dados de 44 milhões de pessoas que tem outro tipo de arquivamento. Para exemplificar isso, é como se hoje o arquivo fosse um abecedário. Só que quando você vai comparar com o que você encontrou no local, você tem números. Sim. Então você não consegue comparar, você não tem o mesmo padrão de arquivamento. Então isso dificulta muito. É por isso que tem baixa produtividade a coleta de impressão digital. Se a gente for levar em consideração que a gente tem 1% dos crimes solucionados
por conta de questões da perícia técnica, de todo o aparato que nós deveríamos e que nós não temos, que nós deveríamos ter, mas não temos, eu acho que a gente precisaria qualificar muito mais esse debate na sociedade paulista, né? Nós deveríamos investir muito mais em segurança pública, porque para quem perde um parente, um amigo, para quem perde um ente querido, é muito difícil, né? Você saber que passaram-se anos e anos e a polícia não conseguiu identificar quem foi que tirou, que ceifou a vida, muitas vezes, de uma criança, de um jovem, de um adolescente. Então, eu penso que investir na segurança pública, investir na melhor remuneração dos profissionais, dos técnicos, né, tanto do médico legista, quanto do perito criminal, quanto do auxiliar de necropsia, do fotógrafo, enfim, de todos os profissionais que compõem a perícia técnica, eu acho que seria fundamental para que o Estado de São Paulo pudesse dar mais resolutividade às questões dos crimes não elucidados. O que você acha? Eu acho que isso seria bárbaro, porque você, com uma melhor remuneração, você vai ter um profissional muito mais motivado a trabalhar. Hoje, como eu estava falando, a falta de pessoal gera um problema. E esse problema é sanado pela boa vontade do médico legista, do perito criminal, do fotógrafo, do desenhista, que muitas vezes se dispõe a vir fora do seu horário de trabalho para estar auxiliando um colega, fazer um exame mais rebuscado nisso. Porque é aquela questão, o perito ele faz o exame, ele tem a sua carga horária de trabalho. Essa carga horária, em decorrência da falta de pessoal, não permite que o perito faça o exame e depois volte para a sua base e elabore o laudo. Ele tem que o quê? Destinar exclusivamente somente a elaborar, fazer os exames. A elaboração dos laudos é feita em sua casa. Ou seja, na sua hora de folga. Sim. Quando ele teria para estar repousando e ter um momento com sua família. Ele tem que continuar trabalhando. E mesmo assim, ele acaba sendo punido porque não consegue entregar o laudo em dia. Entendi. Tá? A questão da eficiência, eu tenho um caso bem interessante. Não encontramos quem matou a vítima, mas foi possível fazer uma identificação e um filho não reconhecido por ele, na época menor de idade, tá? Por meio do DNA, o exame foi feito, o exame de identificação, o teste paterno, foi feito um exame de identificação, e acabou se comprovar que a criança ali era filho dele. Então, com isso, ele conseguiu receber a pensão por parte do INSS. Interessante. O caso foi bem emblemático, porque foi em 2005. Isso aconteceu ano passado, hein? Foi em 2005, aí eu fiz a perícia, essa pessoa foi decapitada e jogada na linha do trem. Nossa. Então, foi um crime bárbaro mesmo, assim, para dificultar a identificação dessa pessoa. À época, essa pessoa não foi identificada, não apareceu ninguém para fazer o reconhecimento. Passado algum tempo, não sei quanto, mas foi somente após a pessoa ser sepultada, o corpo ser sepultado, apareceu uma senhora procurando pelo então parceiro, companheiro. Pelas fotos, acabou reconhecendo, mas o atestado de óbito já havia sido emitido. Sim. Como desconhecido. Então, volta aquela questão do problema social da falta de investimento na perícia. Bom, acabou sendo enterrado como desconhecido. Ela solicitou, então, via advogado, que o processo fosse desarquivado. E foi desarquivado. Aí foram ver, começou a se fazer um trabalho, e viu-se que a pessoa havia se enterrado numa vala comum, e já havia passado um tempo. Então, a ossada foi removida para o ossuário. Eu acho que esse assunto é muito importante. A gente vai dar um pequeno intervalo no nosso programa e a gente já volta já para terminar de contar essa história que o Eduardo está fazendo conosco aqui. Obrigada. Voltamos agora ao nosso bate-papo com o Eduardo Becker,
que é presidente do Sindicato dos Peritos Criminais do Estado de São Paulo. E o Eduardo estava contando um pouco para a gente aqui de uma identificação que foi feito num exame de DNA de um corpo que foi degolado. Enfim, acho que seria interessante você terminar isso para eu poder fazer mais algumas perguntas aí para você, Eduardo, por favor. Então, a vítima nesse caso, acabou sendo enterrada como indigente. Passado um tempo, veio uma senhora dizendo que era sua parceira, acabou fazendo reconhecimento pela foto. E assim ficou, só que infelizmente o atestado de óbito tinha sido emitido. Ela dizia ter um filho com essa pessoa, e para poder pedir uma pensão para o INSS, porque a pessoa era contribuinte, então o filho teria jus e ela também, ela deu entrada. O INSS disse que não poderia, pois tinha que apresentar o atestado de óbito. E quando ela foi buscar, constava como indigente. Então, o INSS, obviamente, que negou. Com certeza. Então, mediante advogado, ela fez requerimento para desarquivamento desse processo, nesse caso, e que havia sido arquivado, pois não foi identificado o autor do homicídio, então não havia como ter uma investigação, o porquê do andamento, isso acabou sendo arquivado. E assim foi. Então, quando uma série de episódios foram ocorrendo, ou seja, a pessoa foi enterrada como indigente, depois a ossada foi para uma vala comum, então não havia mais como estar exumando o cadáver. Só que à época do fato, quando eu fiz o exame do local, na coleta dos vestígios que estavam presentes, eu coletei uma amostra de substância hematóide, que seria sangue, que vinha saber depois que era sangue. Dela é um pedaço da sua roupa que ela trajava. Isso eu encaminhei para o laboratório. Isso acabou ficando armazenado. Quando a mãe da criança, então companheira da vítima, solicitou, o juiz pediu que fosse feito um exame. Isso aconteceu ano passado, ou seja, 10 anos depois, conseguimos identificar um filho da vítima. Então, ele dá o quê? O direito a ele de pleitear a pensão alimentícia, ou seja, e ter o reconhecimento do nome do seu pai. Tá? Ou seja, passar a ser um cidadão como qualquer outro. Muito interessante. E deixar, muitas vezes, sofrer aquele preconceito. Na verdade, Eduardo, o exame pericial, ele cumpre várias funções, né? Ele é muito importante, não só para a elucidação do crime, mas também para que situações como essa, né, de identificação de filhos, de recebimento de pensões, possam estar fazendo justiça, né? Eu queria um pouco conversar com você agora sobre a questão. Eu recebi há pouco tempo um grupo de peritos, né? A gente tem conversado muito com os peritos, inclusive tivemos junto com o secretário de Segurança Pública lá na secretaria, pedindo a ele que agilizasse o processo de contratação dos peritos, dos médicos legistas, o que aconteceu a semana passada. Nós estivemos inclusive na posse que foi dada aí aos profissionais que foram chamados. Como você disse, infelizmente foram só 25% daqueles que foram aprovados nos concursos, mas existe aí a possibilidade de, em breve período de tempo, serem chamados outros. Vamos aguardar que o governador realmente chame os novos médicos legistas, auxiliares, técnicos, enfim, que estão aí no concurso aguardando. 25% vieram e tem mais 75% esperando. Mas eu recebi uma comissão, eu estava te falando, de peritos há um tempo atrás, e eles estavam dizendo para a gente, lá no gabinete, que existe uma indicação da ONU de que a cada 5.000 habitantes a gente teria que ter um médico legista. E parece que essa desproporção no estado de São Paulo é muito grande. Você podia falar um pouco sobre isso? Exatamente. Segundo a recomendação da ONU, tem que haver um perito criminal, médico legista, ou seja, um perito oficial para cada 5.000 habitantes. Sim. Aqui em São Paulo é fácil fazer a conta. Somos 1.000 peritos, vamos arredondar para 1.000, e 44 milhões de habitantes. Ou seja, cada perito responsável por 44 mil habitantes. Para médico legista, a gente pode até fazer a conta ainda. E você vê que esse número é muito mais discrepante. Porque seria 44 milhões para, hoje, na ativa, aí, 300 médicos. Ou seja, um negócio absurdo. É desproporcional a questão. E aí cai novamente na questão da demanda de trabalho, o excesso de carga de trabalho que é exaustiva. E às vezes a população, e até acho que ela não tem que entender,
a questão, porque da demora de um laudo, porque afinal de contas estão mexendo com a vida dela. Sim. Ali é uma situação que ela passou, que para ela é importante, mas está tudo num contexto. Então é realmente significativo. E tem mais, 25% foram que saiu a publicação, mas efetivamente nem todos tomaram posse, porque alguns desistiram diante do próprio tempo que levou esse concurso. Eu sei que de peritos criminais não tomaram posse 17, ou seja, mais de 10%. Nossa. De médico legista, salvo engano, girou na torno de 8, ou seja, se foram impostados 35, 8 não tomaram posse, ultrapassa os 20%. Você sabe que eu recebi uma ligação no meu gabinete há um mês atrás, mais ou menos, de um médico legista de uma cidade muito distante, de 800 quilômetros daqui da capital, quase lá no Mato Grosso. E o médico estava me dizendo da situação, ele, e acho que mais um ou dois que tem lá naquela região, eles são responsáveis por 2 milhões de habitantes, num espaço territorial imenso, que a regional deles é muito grande. Então, assim, quando eles têm que se deslocar de um local para outro, né, e via de regra eles têm que se deslocar, às vezes os corpos vêm, mas muitas vezes eles têm que ir até o local do crime. Então, assim, é uma situação desesperadora. E esse médico legista estava dizendo para a gente, olha, a gente está estafado, a gente não aguenta mais, tem médico pedindo para sair, né? Fez concurso, ingressou na Polícia Civil, mas não aguenta, porque é uma demanda muito grande, somos muito poucos profissionais, mal remunerados, né? Trabalhar como médico legista é uma coisa que psicologicamente afeta, né? Você vê cadáver, você desenterrar pessoas, você pegar o que eles chamam de podrão, né? A pessoa que morreu há uma semana, que está fétida, que está aquele horrível, aquele cheiro, e o médico tem que descobrir qual foi a causa da morte daquela pessoa, que muitas vezes é encontrada uma semana, 10 dias, 15 dias depois do homicídio. Então, é uma profissão muito, muito desgastante, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista emocional. Então, esse médico estava dizendo para a gente, olha, nós estamos no limite da tolerância aqui na nossa regional. Ou a gente tem mais médicos para nos ajudar, ou a gente não vai dar conta de fazer aí o que a gente precisa fazer, e eu não sei o que vai acontecer. Então, é uma situação realmente muito degradante para o profissional e para as vítimas, de uma forma geral, não é? É bastante, sim. Para o profissional, eu sei que diversos médicos legistas vêm pedindo exoneração. Um dos motivos é a questão de remuneração. Eu dou aula na disciplina de Medicina Legal da Unicamp. Sim. E eu vejo, ou seja, uma turma de 100 alunos, você não vê um que queira ser médico legista. Ou seja, assim, é menos de 1% das pessoas que querem ser. Sim. Um dos motivos é a própria remuneração. Eles pensam, uma remuneração inicial aí, que eles fazem a conta, ou seja, nossa, em 3, 4 plantões que eu tirar no hospital de 12 horas, eu vou ganhar isso, vou me sujeitar a trabalhar 3 vezes mais para ganhar a mesma coisa. Então não é uma coisa motivante. Primeira coisa, para você querer ser perito criminal e médico legista, você tem que ter noção que você vai estar trabalhando somente com somente com dificuldades, uma situação ruim, o ambiente, sim, a própria situação em si, ou seja, um podrão, que ou seja, é uma pessoa que já faleceu e se encontra em avançado estágio de decomposição. Sim. Então tem aqueles odores fétidos que são exalados por ali pelo próprio corpo, na decomposição. Você tem que lidar com tudo aquilo. E mais, a família. Sim. E você às vezes se encontra naquela situação. Você fala assim, nossa, para a pessoa ter chegado no caso, na questão da decomposição, já se passou por mesmo uma semana, ou seja, faz uma semana que ninguém notou a ausência daquele indivíduo. Como que é o relacionamento dele socialmente? A família dele? Ou seja, então, como a senhora falou, o abalo psicológico é muito grande. Muito grande. E hoje você não tem nenhum respaldo a nível de Estado como um todo, tá? De um apoio psicológico, psiquiátrico, para essas pessoas, ou seja, para os servidores, peritos ou médicos legistas, também, aqui na capital existe, mas o nosso contexto é estadual. Então, como estava dizendo, a questão as pessoas acabam se aposentando, é realmente difícil, acabam pedindo exoneração. Em Campinas houve 2 pedidos recentemente, e pela falta de médicos legistas, o diretor resolveu fechar a unidade no período noturno, porque não tinha condições mais de pôr. O que se optou foi estar
aumentando a carga de trabalho dos médicos legistas. Se você prestar atenção, nós temos hoje no estado de São Paulo 645 municípios. Né? O Eduardo nos disse que a gente tem em torno de quase 300 e poucos. Médicos. 300 médicos. Você imagina a dificuldade que é, porque o médico não trabalha 24 horas, ele tem que trabalhar em escala de revezamento. Sim, né? Ou seja, no mínimo ele vai fazer um plantão de 12 horas e um repouso aí de 36 horas. Ou seja, a média hoje que o Estado permite, tá, pela carga horária imposta pela própria Constituição, para se adequar a todo servidor, porque o perito criminal, o médico legista, antes de serem policiais ou peritos médicos, eles são o quê? Seres humanos. Seres humanos. E são brasileiros, então têm os mesmos direitos. Sim. É isso que as pessoas não entendem, ou seja, todo mundo trabalha 40 horas semanais, por que impor uma sobrecarga de trabalho superior a esses servidores? O que muitas vezes ocorre. E é o que ocorre. Que muitas vezes ocorre. Ou seja, para o Estado não existe hora extra, não existe uma reposição desse horário. Olha, você vai trabalhar mais, mas eu vou te repor isso monetariamente ou com um banco de horas. Isso não existe no Estado. Não tem. Então, assim, quando a gente fala, e não só para perito primeiro, ou seja, todas as carreiras da polícia acontece isso. Polícia militar, policial civil, policial técnico-científico, todos os servidores passam por essa situação. Então, a gente vê assim que o Estado, sobrepondo a sua vontade, sua vontade pela ineficiência de uma gestão, tá? De não pôr pessoal suficiente, de não remunerar adequadamente, ele acaba o quê? Punindo o seu servidor que trabalha corretamente a trabalhar mais, para dar conta e dessa forma suprir a carência. E agora eu queria um pouco conversar com você agora, Eduardo, sobre uma situação que, no meu ponto de vista, vai agravar ainda mais essa situação. Né? Nós temos aqui na Assembleia Legislativa uma PEC, né, que está aí sendo encaminhada, que é uma mudança na estruturação da polícia, da Superintendência da Polícia Técnica Científica. Né? Hoje ela é autônoma e essa PEC, que tem assinatura de 48 deputados, né? Ela muda o artigo 140, o parágrafo 5º do artigo 140 da Constituição Estadual. E o que diz essa PEC? Ela quer tirar a autonomia, né, e fazer com que os peritos criminais e os médicos legistas sejam subordinados aos delegados de polícia, o que é extremamente ineficiente do ponto de vista de que se existe uma carreira, se existe uma estruturação da Polícia Técnica Científica, se ela for agregada a um outro órgão, né, que é aí a superintendência, onde estão aí os delegados de polícia, né, da Polícia Civil, nós teremos aí a supressão de uma série de direitos, de autonomia, de eficiência, enfim. Eu sou absolutamente contra essa extinção da superintendência. Eu queria ouvir um pouco o que é que vocês do sindicato avaliam em relação à PEC 07 de 2015. A primeira coisa, eu quero agradecer a sua posição bem definida a respeito da PEC, que é contrária, porque demonstra totalmente o seu caminho em relação da manutenção aos direitos humanos das pessoas, do todo brasileiro e principalmente do cidadão paulista. O porquê? Com essa PEC 7 de 2015, ela sendo aprovada, tá? Embora ela trate da reestruturação da Polícia Civil, em seu primeiro artigo, ela remove o parágrafo 8º do artigo 140 da Constituição Estadual, que trata da Polícia Civil. Removendo esse artigo, o que ela faz? Ela acaba com a desvinculação dos órgãos de perícia. Entende-se Instituto de Criminalística e Instituto Médico Legal. Desvinculação essa que começou com a Constituição, após o fim do regime militar, por pressão feita pela ONU, que exigia o quê? Que para se pôr fim aos crimes de tortura praticados no regime de exceção que ocorreu aqui no país, houvesse a desvinculação dos órgãos de perícia, principalmente do Instituto Médico Legal. Infelizmente, tivemos médicos legistas que participaram disso, já seja por interesse apoiaram próprio, a ditadura, apoiaram a tortura. Já não sei se apoiaram ou se foram obrigados. Nós nunca,
talvez nunca tem saibamos claro. disso. Não é claro isso, mas de um jeito ou de outro foram parciais em seus laudos. Então a ONU exigiu. Com isso, em 1994, foi criada uma lei complementar que previa a desvinculação. Essa desvinculação veio ocorrer em 1998, com a publicação do decreto, então, do governador Mário Covas, Sim. à época. Muito comemorada por todos. Mas foi uma desvinculação parcial, não foi integral, infelizmente. E com isso ainda, atrela muito a polícia científica à polícia civil, principalmente o quê? Na questão da corregedoria. Sim. Que hoje é um fator limitante para nós, ou seja, porque quem não vai punir ou vai verificar nosso serviço não é quem nos dá as condições, ou seja, a administração, a polícia técnico-científica, não é ela que faz isso, é a polícia civil, que não tem profissional para isso, ou seja, alguém que conheça o trabalho da perícia, que é totalmente diferente do trabalho de investigação. Nem do ponto de vista técnico, né? Exatamente. Então não consegue entender por que às vezes demora um exame de DNA. Por que às vezes está demorando? Tem toda uma rotina. Sim. Você vê que não tem equipamento que funciona, às vezes falta insumos. Tá? Trazendo para a realidade da polícia, o que seria? Ele precisa fazer uma diligência, ele precisa fazer uma apreensão, uma busca e apreensão na casa de alguém. A viatura está quebrada, ou não tem combustível. Só que essa demanda, o que nós temos é no laboratório, às vezes não tem. E principalmente o que? A questão, novamente, a gente cai na falta de pessoal. Sim. Porque hoje, com essa desvinculação, o investimento aumentou muito. Como a perícia ela possui um viés diferente da investigação policial, os investimentos têm que ser distintos. Então você não pode ter, dentro do mesmo órgão, as duas unidades. E principalmente porque a perícia ela tem que ser imparcial. Ela se baseia, os seus trabalhos, em conhecimentos técnicos científicos, para gerar imparcialidade. Ou seja, peritos diferentes usando a mesma metodologia vão chegar ao mesmo resultado. Coisa que investigadores ou delegados não vão chegar no mesmo resultado. Sim. Porque utilizam metodologias, a metodologia ela não possui uma padronização. Tá? Ou seja, e o que você prevê numa polícia? Você prevê o quê? A primeira coisa é ser ostensivo, ou seja, é prevenir o crime. Então, investimento o quê? Em viaturas, em policiais fardados, armamento, tá? E policiais para o quê? Acabar diminuindo em situações de tumultos, tá? Poder estar dispersando aquilo e manter a ordem pública, para que outras pessoas não tenham seus direitos violados, como de ir e vir. E a Polícia Civil, por sua vez, tem que investir o quê? Em inteligência, na investigação, então tem que adquirir o quê? Equipamento para estar auxiliando como guardião em relação às interceptações telefônicas. Agora temos que trabalhar com outras questões de interceptação, que são a questão telemática, dos comunicadores instantâneos, tá? Interceptação de e-mails, tudo isso é a parte investigativa. Então tem que investir nisso. Sim. E já a perícia o quê? Tem que investir em equipamentos que permitam fazer exame nas provas, ou seja, houve um crime, se encontrou o celular, então nós temos que ter recursos para examinar esse celular adequadamente. Opa, encontrou-se uma substância junto ao corpo de alguém. Será que essa pessoa foi envenenada? Será que é um medicamento? Houve uma dosagem? Então, temos que ter recursos para isso. Olha, foi encontrado projétil, então vamos fazer um confronto balístico. Então, você tem que ter um microscópio, um comparador balístico aí, para estar fazendo esses exames. Então, como a gente pode ver, são equipamentos totalmente diferentes do que a polícia precisa. Não tem sentido você misturar a investigação criminal com a perícia técnico-científica e os instrumentos que o Instituto Médico-Legista precisa para poder fazer com que as coisas aconteçam de forma autônoma, imparciais, para que a gente tenha uma melhor elucidação. Então, nessa perspectiva, a gente está pensando em fazer aqui na Assembleia Legislativa, nós inclusive já apresentamos um requerimento na Comissão de Direitos Humanos, de fazer uma audiência pública, onde a gente possa dialogar com os nossos deputados, vamos convidar todos os deputados para que as pessoas possam entender essa diferença que tem. Né? Para que não seja uma coisa... porque muitas vezes a gente percebe que o próprio juiz, quando vai decidir um processo, né, uma causa, às vezes ele não tem um conhecimento necessário, ele tem que se valer de um perito, ele tem que se valer de um assistente técnico, ele tem que se valer daquilo que a ciência desenvolveu para melhor elucidar
o caso para que ele possa, afinal, dar uma decisão justa, correta, de acordo com a lei. Então, nós entendemos que é extremamente importante que a gente faça esse debate aqui na casa para que os deputados tenham claro o que significa, né, a gente juntar aí a Polícia Técnico-Científica, o Instituto de Criminalística e juntarmos tudo isso sob o comando da Polícia Civil. Acho que é extremamente importante esse debate, eu queria a sua opinião sobre isso. Eu agradeço a oportunidade de estar fazendo esse debate, sou totalmente favorável, principalmente porque o Estado de São Paulo, com essa PEC, está indo na contramão do que o Brasil quer. Então, não vou nem falar de órgãos internacionais, vamos ficar o que o Brasil diz. Em 2009 foi publicada a Lei 12.030, tá, do deputado Arlindo Quinalha, Sim. que diz o quê? Que dê autonomia funcional, técnica e financeira e científica para as perícias, para os órgãos de perícia. É o primeiro. No mesmo ano, tivemos o primeiro congresso dos Consegues, em que a segunda pauta mais votada, perdeu, salvo engano, por um único voto, foi o quê? A desvinculação dos órgãos de perícia. O primeiro foi a desmilitarização da polícia. Sim. Depois temos o PNDH, que prevê isso também, a desvinculação. A Anistia Internacional, em seu 10º passo, entre os 12 necessários para o fim da tortura, também prevê a desvinculação dos órgãos de perícia. Então nós estamos indo na contramão da história. É que eu falo. A proposta desse projeto, ela é surreal. É a contramão total do que a sociedade quer. É por isso que eu acho válido, porque se houve uma proposta, é porque uma parte da sociedade crê que esse modelo é o correto. Não é nem o correto, vamos dizer que é o melhor. É o melhor. Mas outra parcela não dê. Então, acho que um debate é a coisa mais salutar para que ambas as partes possam expor seus pontos de vista e assim permitir que a sociedade venha a decidir. E a sociedade, como é que ela vai decidir? Através desses deputados, que são seus representantes aqui nessa... Legitimamente eleitos pela sociedade paulista. Exatamente. E vão estar sendo representados. Perfeito. Por isso que eu agradeço a sua proposta de estar pedindo essa audiência pública, porque vai permitir que a população paulista tenha seus direitos preservados. Eu acho que nessa audiência pública seria muito interessante, Eduardo, que a gente pudesse ter, de fato, um debate onde ambas as partes pudessem dialogar sobre isso. Então, a gente está chamando essa audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, já pusemos esse requerimento, já tem umas 3 semanas, amanhã nós vamos ter votação na Comissão de Direitos Humanos, nós vamos conversar sobre a importância da gente fazer essa audiência pública aqui na Alesp, porque esse assunto é um assunto extremamente importante para que a gente possa garantir a segurança do cidadão, melhorar as condições de investigação dos crimes, para que a gente tenha uma sociedade mais justa, para que a gente tenha uma sociedade onde, de fato, as coisas possam acontecer a contento do cidadão. Então, eu quero agradecer, nós temos mais um minutinho só, eu quero agradecer a você, Eduardo, de ter vindo aqui conosco no Assembleia Convida, né? É um prazer enorme, e a gente vai estar aí fazendo agora as suas considerações finais e agradecendo em nome dos deputados a sua presença aqui na nossa TV Alesp, para que a gente possa conhecer um pouco desse mundo da perícia técnico-cientista. Você tem um minuto para a gente encerrar o programa. Eu agradeço o convite e tenho certeza que com a senhora, com a iniciativa que a senhora teve, nos apoiando nessa questão defendendo a causa do cidadão paulista, de ter seu direito individual garantido, vamos ter o mesmo resultado que houve na Câmara, no Congresso Nacional, onde a PEC 325 de 2009, que trata da desvinculação dos órgãos de perícia a nível nacional, também foi o quê? Houve um debate público, todos puderam falar, e no final, o que? Os deputados das câmaras, os conselhos, decidiram por levar à votação, achando que o pleito da desvinculação é válido. Então, tenho certeza que com esse debate, nós vamos acabar conseguindo o arquivamento da PEC 07 de 2015 aqui em São Paulo. Muito bom. Agradeço, então, mais uma vez a você, Eduardo, por ter disponibilizado aí o seu tempo, vir aqui conversar um pouco com a gente, para que a população do Estado de São Paulo tenha noção da importância da não votação, né, ou da votação no sentido contrário da PEC 07 de 2015. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, deputada, pelo convite.